tá? Tem algumas obras aí já publicadas. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te use. Obrigado por estar conosco, abrindo aqui esta semana. Neste momento, Deus fala através de você, tá bom? Obrigado, Rafael. É até difícil chamar de pastor Rafael, porque a gente conviveu ali 4 anos, né? No SALT. Foi um período muito legal. Eu fiquei muito feliz por você me convidar para falar aí para os seus jovens do Distrito do Jardim Centenário. E é um privilégio realmente abrir a Bíblia para a juventude. Eu sei também que não são só os jovens que estão nos assistindo, porque a Semana Jovem é feita pelos jovens para toda a igreja, para que a gente possa ser edificado espiritualmente. Então, Rafael, muito bom ver você. Eu espero que essa pandemia passe logo para a gente poder dar um abraço de verdade nas pessoas e dar um abraço de verdade em você aí. Mas vamos para a Bíblia? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da felicidade ou da busca pela felicidade. Veja, todas as pessoas em sã consciência buscam a felicidade. Nenhuma pessoa assim que esteja bem mentalmente quer fazer alguma coisa para ser infeliz. Mesmo aquelas pessoas e aqueles jovens que fazem coisas que não deveriam fazer, fazem essas coisas porque estão em busca de felicidade, ou pelo menos de momentos felizes. E a busca da felicidade é algo que está dentro do coração do ser humano. E por isso a gente vai ver hoje como é que a gente busca essa felicidade. E mais do que isso, eu quero compartilhar com vocês hoje a história de um homem que buscou a felicidade em vários lugares e não encontrou essa felicidade nesses lugares que ele procurou, e só encontrou felicidade quando ele buscou no lugar certo. Nós vamos falar a respeito do testemunho de Salomão. Salomão é o homem mais sábio da Bíblia, o homem mais sábio da história, mas mesmo sendo o homem mais sábio da história, ele fez muita coisa que não deveria fazer. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastes, no capítulo 2. Esse é um capítulo muito especial do livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, onde ele conta o seu testemunho de vida. O testemunho, especialmente do período que ele ficou longe de Deus e depois do seu retorno. Eu gosto de Salomão, eu acho que Salomão tem muita coisa a nos ensinar. O pastor Rafael falou que eu tenho alguns livros escritos, e um deles é a Inspiração Juvenil da Casa Publicadora Brasileira, de 2018, onde eu trabalhei só o livro de Provérbios. Comecei lá em janeiro, em Provérbios capítulo 1, terminei em dezembro, em Provérbios capítulo 31. Está bem pertinho aqui de onde nós estamos, né? A gente está aqui em Eclesiastes, no capítulo 2, e Salomão tem muita coisa a nos ensinar. E Salomão escreveu aí 3 obras na Bíblia, né? Escreveu Eclesiastes, Cantares e também os Provérbios. Provérbios e Cantares, Salomão escreveu enquanto ele ainda era bem jovem, com aquela sabedoria que Deus havia dado a ele, com todo o conhecimento que ele adquiriu através do estudo, né? Porque Salomão recebeu sabedoria e ele usou essa sabedoria para buscar o conhecimento. E ele escreveu, então, Provérbios e Cantares ainda na sua juventude. Mas depois, Salomão acabou se afastando de Deus, e quando ele se afastou de Deus, ele fez coisas abomináveis. A Bíblia diz que ele adorou ídolos, que ele sacrificou para esses ídolos, e ele fez coisas que ninguém imaginaria que aquele Salomão jovem, cheio de sabedoria de Deus, tão consagrado a Deus a ponto de receber um cheque em branco de Deus, né? Peça o que você quiser, e ele pediu sabedoria. Ninguém imaginaria que aquele Salomão seria capaz de fazer coisas tão horríveis. Mas, queridos, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós somos capazes de fazer coisas que nós nunca imaginaríamos. O que eu quero fazer hoje
ler o testemunho de Salomão depois que ele voltou da sua apostasia. Agora já não era mais um jovem, agora já era um homem idoso, já estava próximo da morte, e ele escreve o livro de Eclesiastes num tom completamente diferente do tom que ele escreveu Provérbios e Cantares. Se você comparar e perceber aí Eclesiastes e Provérbios e Cantares, são livros que têm um tom assim para cima, são livros que falam de coisas legais, parece que Salomão está em plena felicidade. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você percebe que Salomão já não é mais tão alegre. Salomão já não é mais tão feliz, porque ele desperdiçou boa parte da sua juventude longe de Deus. Quando você lê Eclesiastes, é um livro amargo, né? É um livro em que ele parece que está desanimado com a vida. É um livro em que ele não colocou alegria enquanto escrevia. É realmente um livro num tom bastante melancólico. E por que tudo isso? Porque quem escreve o livro de Eclesiastes não é mais o Salomão jovem, cheio de vida e consagrado a Deus. Quem escreve o livro de Eclesiastes é o Salomão já idoso, mas extremamente triste porque gastou boa parte da juventude longe de Deus. E aqui em Eclesiastes capítulo 2, ele nos conta por onde ele buscou felicidade e ele nos dá um conselho através desse seu testemunho de que nós não podemos buscar felicidade longe de Deus. E eu já vou aqui começar, bem à moda dos escritores hebreus, já vou começar pela conclusão. Querido, não existe felicidade longe de Deus. Não existe. Não existe felicidade real e perene longe de Deus. E nós vamos aqui para o testemunho desse homem. Então, abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, em Eclesiastes capítulo 2, e nós vamos aí ler a partir do versículo 1. Se você já abriu a Bíblia, eu quero convidar você a orar comigo. Pode fechar os olhos, por favor? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui juntos virtualmente, mas unidos todos a Ti. Agora nós vamos ler a Tua palavra, Senhor, e que a leitura da Tua palavra possa ser um alimento para a nossa vida espiritual. Ilumina a minha mente para que eu possa falar a partir da iluminação do Espírito Santo, e também peço que o Senhor ilumine a mente de cada uma dessas pessoas que estão me assistindo, para que também o Espírito Santo trabalhe na sua mente, para que possam entender a palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 2, lembre-se, Salomão vai nos contar onde ele buscou felicidade e como ele não encontrou na maior parte desses lugares onde ele foi. E começa no capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. O primeiro erro de Salomão, no seu testemunho nos conta isso, o primeiro erro de Salomão está aqui, na primeira frase do capítulo 2. Ele diz, eu disse a mim mesmo. Você percebe que Salomão, nesse momento que estava se afastando de Deus, ele parou de consultar a Deus a respeito das coisas que ele ia fazer, das coisas que ele ia decidir sobre a sua própria vida, e ele começou a decidir a sua vida falando consigo mesmo. É interessante essa expressão, eu disse a mim mesmo. Parece outro Salomão, não é? Quando você vai lá nos Provérbios, ele fala sobre a oração, sobre consultar a Deus, sobre a sabedoria como sendo essa ligação com Deus. Mas em Eclesiastes capítulo 2, ele está nos contando como foi que ele se afastou. E a primeira coisa foi começar a não consultar a Deus a respeito das decisões que iria tomar. E veja, nós vamos aprender com cada uma das sentenças de Salomão aqui. E essa aqui tem muito a nos ensinar.
Porque às vezes, e quantas vezes nós fazemos isso, não é? Às vezes nós queremos decidir, especialmente as coisas mais importantes da nossa vida, sem consultar a Deus, sem orar antes, sem buscar na Bíblia os princípios que vão nortear as nossas decisões. E eu falo aqui especialmente para os jovens que são aí os protagonistas dessa semana. Vocês estão na época da vida de escolher as principais coisas da sua existência. Vocês vão escolher que profissão vocês vão ter, vocês vão escolher com quem vocês vão casar, vocês vão escolher qual será a sua relação com Deus. E essas coisas não podem ser escolhidas sem que você ore a Deus, sem que você pare, leia a sua Bíblia, procure os princípios que vão te ajudar, faça isso em oração para que você tome boas decisões. Porque você sabe, não é? Más decisões trazem más consequências. Não existe a possibilidade de você tomar uma decisão e não colher as consequências dessa decisão. As consequências são inegociáveis. Elas sempre vêm. E mais uma coisa, essas consequências nunca são tiradas por Deus. Deus perdoa todos os pecados dos quais nós nos arrependemos, mas Ele deixa a gente sofrer as consequências das nossas escolhas. E aqui Salomão nos conta a primeira coisa que ele fez errado. Ele começou a conversar consigo mesmo e parou de consultar a Deus a respeito das suas decisões. Não faça isso. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que está precisando tomar uma grande decisão na vida. Não faça isso conversando apenas com você mesmo. Converse com Deus. Peça orientação através da palavra, para que você não tome o caminho, não trilhe o caminho que Salomão trilhou. Então, beleza. A primeira coisa que ele fez foi não consultar a Deus a respeito das suas decisões. E aí, ele diz assim, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Era esse o assunto da conversa de Salomão com ele mesmo. É como se ele dissesse assim, olha, divirta-se. Divirta-se. E veja, essa não é uma expressão que nós ouvimos muito hoje no mundo que a gente vive aí. Essa não é a filosofia do mundo que a gente vive, uma filosofia do hedonismo, da busca pelo prazer, do divirta-se. E veja, tem muitas pessoas por aí tentando dizer para os jovens cristãos que eles precisam se divertir na juventude, que religião é uma coisa para gente velha, é uma coisa para gente que já não tem alegria na vida. E Salomão disse a mesma coisa para ele, aproveite a vida, divirta-se. Mas lembre-se, esse é um testemunho do que não fazer. E quando Salomão diz que ele conversou consigo mesmo a respeito das diversões do mundo, ele está nos dizendo que essas diversões até nos causam alegrias momentâneas, mas nunca nos trazem felicidade permanente. Depois desse diálogo inicial de Salomão consigo mesmo, ele vai aqui para nos contar como foi essa jornada dele. E no versículo 3 ele diz assim, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Olha que coisa interessante. O primeiro lugar onde Salomão nos conta que foi buscar felicidade foi no vinho. E aqui, vinho é uma palavra para as bebidas fortes, para as bebidas alcoólicas da sua época. Mas ele diz assim que quando ele foi em busca desse vinho, dessas bebidas fortes, dessas emoções que as drogas causam no corpo, ele disse que faria isso se mantendo orientado pela sabedoria. Em outras palavras, Salomão achava que ao entrar em contato com essas drogas, que ele chama aqui de vinho, mas que certamente envolvem todas as bebidas fortes da sua época, quando ele foi entrar em contato com essas bebidas,
ele disse assim, olha, eu vou entrar em contato, mas a sabedoria vai me ajudar a não me exceder. Nós poderíamos traduzir esse versículo 3 aqui com uma expressão bem conhecida de todos nós, porque ela é muito repetida nas propagandas de bebidas alcoólicas. A frase é: aprecie com moderação. Esse é um dos maiores enganos que Satanás já conseguiu colocar em relação às bebidas alcoólicas e a todas as outras drogas. A moderação nesse tipo de uso, nesse tipo de bebida, nesse tipo de substância, ela não é uma opção. Porque à medida que você vai se envolvendo com esse tipo de coisa, você vai se tornando cada vez mais dependente e precisando de uma dose cada vez maior. E quando a gente fala especificamente do vinho, algumas pessoas, inclusive alguns cristãos, dizem assim, não, olha, um pouquinho de vinho não faz mal para ninguém, de vinho alcoólico, né, o vinho já fermentado, o suco de uva fermentado. Um pouquinho de vinho não faz mal para ninguém. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que um pouquinho de bebida alcoólica não faz mal para ninguém. Pelo contrário, essas pessoas diziam, até faz bem para o coração. Uma vez eu estava conversando com um cardiologista, conversando sobre essa questão do álcool que faz bem para o coração, e ele me falou o seguinte, olha pastor, já tem muito tempo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia acabou com essa história de que álcool faz bem para o coração. E no vinho, a substância que faz bem para o coração não é o álcool, mas é aquela substância que dá a coloração do vinho. E você sabe que tem mais no suco de uva do que na bebida alcoólica. Então, você quer fazer bem para o seu coração? Você não precisa tomar bebidas alcoólicas. Basta você tomar um bom suco de uva e você já vai estar fazendo bem para o seu coração. Aliás, toma um super bom suco de uva, se é que você me entende, né? Mas aqui está Salomão dizendo que ele foi buscar felicidade nas bebidas alcoólicas. E, queridos, tem muitos jovens hoje achando que encontrarão felicidade nas drogas, achando que encontrarão felicidade nos vícios, nessa falsa liberdade que essas bebidas dão. E pasmem, tem jovens cristãos, jovens adventistas, que estão entrando em contato com esse tipo de substância, achando que não tem problema nenhum. Mas escuta o velho Salomão, porque ele está te dizendo, eu fui buscar felicidade nas bebidas alcoólicas e não encontrei lá. Mas ele não desistiu, ele continuou procurando. E eu quero que você volte para a Bíblia, não feche a tua Bíblia, tá? Aqui no versículo 4, que ele diz assim, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Versículo 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Salomão, então, como não encontrou a felicidade lá nas bebidas alcoólicas, ele mudou de área. E ele foi aqui buscar essa felicidade nas realizações profissionais. Salomão era um rei que tinha como principal função organizar e construir o reino. Davi, seu pai, conquistou o território e Salomão deveria organizar e construir a cidade de Jerusalém, construir o império como um todo. E Salomão fez isso muito bem. Ele, inclusive, construiu o maior templo da história do povo hebreu, que acabou se tornando o Templo de Salomão. Veja, o templo era tão maravilhoso, tão esplendoroso, que ele foi feito para Deus, mas acabou levando o nome de Salomão. O templo era do Senhor, mas entrou para a história conhecido como Templo de Salomão. Mas era uma construção magnífica, e Salomão foi muito bem sucedido profissionalmente. Mas Salomão achava que nessas obras, achava que na sua profissão, exercendo bem o seu papel profissional, ele ia encontrar felicidade. Mas aqui no testemunho dele, nós percebemos que ele não encontrou felicidade lá.
E é lógico que eu não estou te dizendo que você não tem que buscar ser o melhor profissional que você puder. Pelo contrário, você, como um jovem cristão, como um profissional cristão, deve fazer o melhor que você puder. Mas não coloque a sua felicidade na sua profissão, porque ela não está lá. E quando a gente coloca a nossa felicidade em um trabalho, em uma função, em uma posição social, nos nossos títulos, a gente corre o sério risco de a qualquer momento perder essas coisas. E ao perder essas coisas, a nossa felicidade vai junto com elas. Sabe, os psicólogos dizem que tem muitos idosos que entram em depressão depois da aposentadoria, porque toda a felicidade deles estava no trabalho. Veja, eu vou repetir aqui o que eu falei. Faça o melhor que você puder no seu trabalho, mas a sua felicidade não está nas suas realizações profissionais. E Salomão está nos dizendo, eu busquei construir, e eu construí muita coisa, mas não encontrei felicidade lá. Mas Salomão não desiste, ele está buscando felicidade, ele está tentando encontrar algum lugar que vai lhe dar a felicidade que ele já sentiu, mas que deixou de sentir quando abandonou a Deus. E aqui no versículo 7, ele nos diz mais um lugar, mais uma coisa que ele fez para tentar encontrar felicidade. No versículo 7 ele diz, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Você sabe que no tempo de Salomão, a riqueza não era medida pela quantidade de dinheiro que você tinha, até porque essa modalidade não era mais difundida, pelo menos não naquela época. A riqueza de alguém era medida pela quantidade de bens que ele possuía, de escravos, escravas, de bois, de ovelhas. Alguém era muito rico quando tinha muitas dessas coisas. E Salomão disse que teve mais bois e ovelhas do que todas as pessoas que viveram em Jerusalém antes dele. Ele acumulou muito. E ele pensava que acumulando ele encontraria felicidade. E, queridos, esse texto tem um paralelo muito grande com o tempo em que nós vivemos, não é? Porque hoje também tem muita gente, como Salomão, pensando que ao acumular dinheiro, ao ganhar mais dinheiro, ao ter mais bens, ao fazer mais viagens, será mais feliz. Mas, queridos, não precisa você fazer uma pesquisa profunda para você descobrir que o dinheiro realmente não traz felicidade. Esse não é só um jargão popular. Mas o dinheiro, o acúmulo do dinheiro, não faz ninguém feliz, porque dinheiro até compra pessoas ao seu redor, mas não compra amor verdadeiro. Até compra viagens, mas não compra companheirismo. Querido, se você, por acaso, é uma pessoa que acha que se tiver mais dinheiro, você vai ser mais feliz, por favor, escute o conselho do velho Salomão. Ele diz, eu tive muitos bens acumulados, mas não fui mais feliz por isso. Mas Salomão não parou de buscar felicidade. Ele continuou buscando. E ele continua aqui no versículo 8, falando que ajuntou para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Falando dos seus acúmulos de bens. Mas aí na metade do versículo 8, ele diz que foi buscar felicidade em outro lugar. E ele diz assim, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Salomão buscou felicidade nas bebidas alcoólicas, nas drogas, buscou felicidade na sua profissão como rei, buscou felicidade no acúmulo de bens e não encontrou felicidade em nenhum desses lugares. Então ele muda
e ele vai tentar buscar felicidade numa vida sexual fora dos planos de Deus. Ele diz aqui que teve mulheres e mulheres, teve um harém nessa versão que eu estou lendo, e ele teve muitas mulheres mesmo. Sem desmarcar Eclesiastes capítulo 2, vem comigo para 1 Reis capítulo 11. Olha o que esse texto diz. 1 Reis capítulo 11. É um relato sobre a vida de Salomão. E olha o que diz 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Você percebeu? Deus tinha avisado para Salomão que não deveria se envolver com essas mulheres. E aí continua, ainda no versículo 3, versículo 2. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Versículo 3. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. 700 esposas, 300 concubinas. E, logicamente, ele não casou com essas mulheres porque amava todas essas mulheres. Ele foi fazendo alianças políticas e foi adquirindo e contraindo casamentos para fazer com que essas alianças políticas fossem confirmadas. E ele casou com uma, com duas, com 100, com 500, com 700 mulheres. E teve 300 concubinas, 1000 mulheres. E alguém disse, brincando, que o grande problema não era ter 1000 mulheres, era ter 1000 sogras. Mas isso é só brincadeira. Você viu lá em 1 Reis capítulo 11 que o problema de Salomão foi que essas mulheres que não eram cristãs, que não eram do povo judeu, mulheres das quais Deus tinha dito, não se juntem a elas. Essas mulheres induziram Salomão à idolatria. Talvez para agradar as suas esposas, ele foi enveredando por caminhos que o levaram para longe de Deus. E nessa vida sexual fora dos planos de Deus, porque Deus criou o homem para casar com uma mulher. O modelo matrimonial de Deus é um modelo monogâmico, heterossexual e vitalício. Isso está lá em Gênesis. Mas Salomão achava que numa vida sexual fora dos planos de Deus, ele encontraria felicidade. Mas não encontrou. E quando eu vejo Salomão aqui, eu penso nos nossos jovens hoje. Queridos, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. Muitos dos nossos jovens adventistas, muitos dos jovens cristãos, estão vivendo uma vida sexual fora dos planos de Deus. E nós vivemos em um período que isso é exaltado pela mídia. Nós vemos aí o sexo fora do casamento sendo incentivado pela mídia. As atividades e práticas homossexuais sendo incentivadas pela mídia. O adultério sendo incentivado pela mídia e tantas outras práticas pecaminosas sendo incentivados pela mídia. E nós, queridos, que cremos na Bíblia, que cremos na palavra de Deus, não podemos nos curvar diante dessas insinuações, desses convites, dessas ofertas que o diabo tem colocado para o mundo através das mídias, tanto televisivas quanto das redes sociais. E talvez eu esteja falando aqui para um jovem ou para um casal de namorados que está vivendo uma vida sexual fora dos planos de Deus. Queridos, é tempo de se converter e de abandonar o pecado.
Talvez eu esteja falando para um jovem que tem um conflito com a sua sexualidade. É hora de se converter e de buscar ajuda em Deus para que você se mantenha dentro daquilo que Deus espera de você. Deus pode te dar forças para você se manter dentro da sexualidade que Ele estabeleceu para você. Salomão foi buscar felicidade nessa sexualidade ilícita e não encontrou. Mas ele não desistiu. E no versículo 9 ele diz: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão foi buscar felicidade agora na fama. E ele se tornou muito famoso. Você lembra daquele episódio da rainha de Sabá, quando ela veio de longe para tentar descobrir se toda a fama de Salomão realmente era aquilo tudo? E ela diz: é muito mais do que eu pensei. Salomão foi muito famoso, mas não encontrou felicidade na fama. E nós vivemos em um período das redes sociais em que tem gente vendendo a sua integridade para ganhar mais um like. Vendendo a sua integridade para ganhar mais seguidores. Quebrando ou negando os seus princípios só para ser mais famoso na internet. Queridos, a fama que Salomão conheceu não trouxe para ele felicidade. E aí Salomão continua o texto bíblico aqui a partir do versículo 10, como se ele quisesse fazer um resumão desse caminho tortuoso que ele andou. E ele diz a partir do versículo 10: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum no meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, que foi recompensa de todo o meu esforço. Você consegue entender o que Salomão está nos dizendo? Ele está dizendo: tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Tudo o que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Mas olha qual foi o resultado dessa liberdade falsa que ele tinha. Porque Salomão estava vivendo o conceito de liberdade que muitos jovens querem viver hoje, uma liberdade sem limites. Mas essa é uma falsa liberdade, porque a verdadeira liberdade é se colocar debaixo da lei que vai te levar à salvação. E ele diz no versículo 11: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Talvez na sua Bíblia diz assim: tudo foi vaidade. E sabe qual é a palavra hebraica aqui para vaidade? É rebel. Que poderia ser traduzido como fumaça. É isso mesmo, Salomão está nos dizendo que quando ele abriu a sua vida e disse: agora tudo que eu tiver vontade de fazer eu farei, isso tudo era como fumaça. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Tem gente que, em nome da liberdade, se tornou escrava das suas próprias paixões. Tem gente que acha que é livre e, na verdade, é um escravo da sua vontade. Porque tudo que tem vontade de fazer, mesmo que essa vontade seja uma coisa errada, a pessoa vai e faz. Não é livre. É escrava das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos. E Salomão está nos dizendo que tudo isso pelo qual ele passou, todas essas coisas, todos esses lugares, todas essas atividades nas quais ele foi buscar a felicidade, tudo isso era como fumaça. E sabe por que era como fumaça? Porque fumaça não dá para segurar. Fumaça está ao seu redor. Parece que nunca vai sair dali, mas em questão de segundos a fumaça se dissipa. E aquela nuvem de fumaça que estava ao seu redor desaparece tão rápido quanto chegou. E Salomão está dizendo para você e para mim que as bebidas alcoólicas, que os bens materiais,
que a fama, que a sexualidade ilícita, que os prazeres que nós podemos ter nessa terra, tudo isso é como fumaça. Está perto de você, mas em questão de segundos desaparece e te deixa desamparado e infeliz. Queridos, ainda bem que o livro de Eclesiastes não acaba no capítulo 2. E eu quero te convidar para ir para o último capítulo de Eclesiastes, o capítulo 12. Porque o velho Salomão, depois de escrever um livro inteiro para dizer, olha, não façam as coisas que eu fiz, não cometam os erros que eu cometi, não busque felicidade onde ela não está. No capítulo 12, ele começa a dar um conselho direto para os jovens. Porque lembre-se, ele perdeu a juventude dele longe de Deus. E agora ele quer fazer com que os jovens não percam essa juventude. E ele começa a dizer no capítulo 12, a partir do versículo 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Ei, você jovem, é quando jovem que você tem que entregar a vida a Jesus. É agora, no auge da sua força física, que você tem que fortalecer a sua moral através da entrega a Jesus. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. E veja aqui, é um homem idoso dizendo assim, sirva a Deus enquanto você é jovem. E ele continua dizendo, a partir do versículo 6, sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O recado é muito claro, busque a Deus, busque felicidade em Deus enquanto você ainda tem vida, enquanto você ainda tem força, enquanto você ainda tem juventude. E aí ele termina o livro no versículo 13 dizendo, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. E eu gosto da versão que diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é. Porque suma é o mais importante. E qual é a suma? Qual é a conclusão? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Querido amigo, querido jovem, você quer ser feliz? O velho Salomão está nos dizendo que você não vai encontrar felicidade nos prazeres desse mundo. Você quer ser feliz? Você precisa temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo dele, é respeitá-lo, amá-lo, servi-lo e obedecer aos seus mandamentos. Olha que coisa fantástica. Infelizmente, algumas pessoas pensam que os mandamentos são prisão. Mas Salomão, depois de ter experimentado o mundo, ele diz, queridos, os mandamentos não são prisão, os mandamentos são liberdade. Os mandamentos são a forma mais feliz de se viver nesse planeta. Os mandamentos são uma cerca que protege a você e a mim. Você quer ser feliz de verdade, querido jovem, do distrito do Jardim Centenário, ou você que já é um adulto, você que já é um idoso, você que está me assistindo de outro lugar, você quer ser feliz? O segredo, Salomão disse, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Talvez eu esteja falando para um jovem que está me escutando e que reconheceu que essa mensagem foi direta para ele, porque ele tem buscado felicidade nesses lugares onde Salomão foi buscar e não encontrou. Querido, Jesus está chamando você agora, você aí que está me ouvindo, que está me assistindo, você que está aí diante do seu celular, diante do seu computador, você que está na sala da sua casa, está me ouvindo no quarto, aí sozinho no seu quarto, talvez derramando uma lágrima, porque identificou
que está perdendo a sua juventude longe de Deus, a boa notícia é a graça para você. A graça para você. E a graça de Deus vai recair sobre você nesse momento. Vamos cantar um hino juntos agora. Enquanto a gente canta esse hino, é momento de você refletir na sua vida e falar para Deus que você não quer mais se unir a esses prazeres que são passageiros, mas você quer se unir à única fonte de felicidade real, que é Deus, no seu temor e na guarda dos seus mandamentos. Depois da música eu quero voltar e orar com você. Amém. Deus seja louvado por essa mensagem tão inspirada, não é? E com esse pensamento aí que o pastor acabou de falar, de nós jovens, né, todo distrito, fazer escolhas por ele, de entregar tudo por ele, nós vamos continuar com esse mesmo pensamento e agora louvar a Deus, orar a ele através de uma música que você já deve conhecer aí. Vamos declarar mais uma vez, depois dessa mensagem inspiradora, que nós vamos fazer tudo por ele e vamos louvar juntos esse hino. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper no esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino
Amém. Amém. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos aí onde você estiver, para que a gente possa falar com o nosso Deus, abrir o coração diante dele e dizer que a nossa vida vai ser para ele, por ele e tudo, como disse o hino, tudo por ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos viver para a tua glória. Viver na filosofia desse hino, tudo por ele. E Deus, talvez nessa nossa meditação na palavra hoje, alguém que estava me assistindo percebeu que estava buscando felicidade em outros lugares e não no local onde ela está, que é em Deus. Deus, por favor, toca o coração de quem está me ouvindo, de tal forma que essa pessoa decida colocar a sua felicidade no temor a Deus e na guarda dos mandamentos. Porque, como diz Salomão, é isso que importa. Deus, toca o nosso coração, nos dá forças. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Felipe, muito obrigado. Deus te abençoe. Realmente foi uma mensagem que veio ao nosso coração. Que Deus continue abençoando também a sua família, o seu ministério. Cada vez você alcance mais e mais pessoas aí pela Novo Tempo, em todos os lugares que você passar aí ao longo do seu ministério. Muito obrigado mesmo, tá bom? Por ter estado conosco aqui. Que Deus realmente te abençoe. Amém.